Olá, queridos! Feliz Ano Novo! Bem-vindo às previsões 2023. Aqui estamos no dia 1º de janeiro de 2023, porque eu me recusei a gravar previsão em 2022. Ah, não, falei, chega desse ano, vamos fazer as previsões simbolicamente só no ano de 2023. Estamos aqui, muito grata ao ano, né? Muitos aprendizados, muito importante ao meu crescimento, à minha evolução, mas chega, cansei, né? Então aqui estou, imagino que muitos de vocês partilham do mesmo sentimento de, nossa, cansei, né? Todo fim de ano, né? Dá esse cansaço, mas realmente 2022 não veio para brincadeira. Então estamos aqui para entender, né? O que será de 2023, né, amados? Olha, já vou avisando. Ai, vai ser bom ou ruim? Ai, gente, Deus não escreve script tão básico assim, né? Pelo amor de Deus. A gente não tá trabalhando com bom ou ruim, tá? Não estamos mais trabalhando com isso nessa encarnação. Por favor, desinstalem esse software aí de vocês, da mente, de ai, vai ser bom ou vai ser ruim? Todo ano vai ser bom e todo ano vai ser ruim. Vamos começar a entender a vida além do preto e branco, tá? Todos os anos vão ter desafios e vão ter também coisas positivas para a gente colher. Claro que nos últimos tempos, a gente sabe, vivemos muitos desafios, muitíssimos. Foi difícil para todo mundo, coletivamente, tudo isso, como vocês já sabem, porque vem falando aqui no canal, se não sabe, tem um monte de vídeo aí que a gente está falando, né, sobre 2020. Quem não sabe, só a Tiffany Justo, quem chegou aqui caindo de paraquedas. E os desafios estavam, né, por surgir, mas e 2023 é uma continuação. A gente sabe que quando vem fases, né, de alinhamentos planetários muito profundos, as mudanças são inevitáveis e elas são por um longo prazo, tá? Então a gente não está trabalhando aqui com o Mercúriozinho retrógrado que passou ali, não. Nós estamos falando de alinhamentos planetários muito longos, muito profundos. E 2023 não vai ser diferente, porque ainda temos coisas fortes por vir, tá? Vai ser bom ou vai ser ruim, tipo, vai ser uma outra pandemia, tudo que eu escuto o dia inteiro, né? Não, gente, não estamos trabalhando com esse tipo de visão, tá? Assim como quando chegou 2020, também não trabalhei com esse tipo de visão. Mas a gente sabe que tem uma coisa importante por vir, tá? Então vamos entender o que que é essa coisa. Estou aqui. Então esse vídeo vai ser dividido da seguinte forma. Vou aqui introduzir no começo algumas questões coletivas, quais são os principais eventos do ano. E do meio para o final, eu vou passar por cada ascendente, falando mais ou menos como vai ser o ano de 2023, de maneira rasa e superficial, coisa que eu detesto, mas é muito difícil fazer previsão coletiva, então eu gosto só de dar pelo menos né, uma arranhadinha, assim. Mas, assim, para falar de verdade, né, gente, vocês sabem que tem que estudar, e é por isso que vamos para o gancho, né? Manual de Planejamento Astrológico 2023, para você que quer realmente entender o que está acontecendo na sua vida. Tá aqui, ó, a fotinho. Quem quiser realmente estudar com calma e entender como que vai ser o ano, eu tenho esse curso que te ajuda a calcular tudo mês a mês, passo a passo, e funciona de verdade. Milhões de depoimentos, milhões de alunos aí que já passaram por esse processo. Recomendo, tá? Principalmente se esse vídeo aqui fizer sentido para você, você vai ver que são milhões as possibilidades de planejamento, na verdade, trazendo consciência para a nossa vida e evolução espiritual, que é esse o meu objetivo com a astrologia e não de ficar de adivinhação. Mas vamos lá então, pessoas, o link está aqui embaixo, quem tiver interesse, tá maravilhoso, um preço maravilhoso, vamos lá. O que a gente tem durante o ano, tá? Então vamos por ordem cronológica, já dizendo que o ano de 2023, ele vai acontecer todo praticamente no primeiro semestre, tá? Então, assim, já dizendo que janeiro, vocês vão ter uma pequena folga, a gente está num janeiro aqui com Mercúrio retrógrado e com um Marte que vai ficar direto no dia 12, que vem no signo de Gêmeos desde agosto do ano passado, de 2022. Ai, que delícia falar do ano passado, me referindo a 2022. Nossa, que prazer imenso. Então, janeiro, gente, eu realmente não estou recomendando que vocês comecem metas, objetivos. Aliás, eu nem recomendo que vocês façam metas, tá? E uma coisa que eu abandonei na minha vida, já faz um tempinho aí. Né? Tenham aspirações, tudo, mas essas metas aí muito
muito assim, eu acho que não é tão legal, né? Porque dentro das metas só tem esforço, 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 e nunca tem relaxamento, diversão, prazer, hobbies, lazer, descanso, né? As pessoas só querem atingir objetivos de energia masculina e acabam ficando drenadas e tendo o famoso burnout, né? Enfim. Então, eu não recomendo começarmos as metas agora em janeiro. Eu recomendo começar para o final de janeiro, começo de fevereiro, que é quando a energia coletiva vai estar mudando, tá? Então, isso é só uma dicasinha, não vai dar tempo de abordar isso daqui aqui, mas eu recomendo fevereiro, tá? Aquela famosa coisa depois do carnaval, né? Eu nem sei quando vai cair o carnaval esse ano, mas é isso aí. Então, o que que significa, né? Marte entrou em Gêmeos, gente, lá em agosto, e até o fim de março ele tá nesse signo, e no dia 12 de janeiro ele já vai ter ficado, ele ficou retrógrado em 30 de outubro, no 12 de janeiro ele vai começar a andar para frente, mas ainda muito lento, né? Então, principalmente nessas 2 semanas e pouquinho de janeiro, gente, a gente tá com Marte totalmente travado no céu. Isso significa que a nossa energia, capacidade também intelectual, por estar no signo de Gêmeos, tá muito travada e principalmente, particularmente, nessas semanas, a gente está com o Mercúrio retrógrado, que é quem manda em Gêmeos, né? Então, eu realmente não recomendo nenhum processo novo em janeiro. Eu recomendo ficar reorganizando o velho, tirando a poeira, né, das gavetas, revisando projetos, porque não tem energia para novos começos. Se você entende um pouquinho mais de astrologia, o legal é você olhar o setor da sua vida onde você tem Gêmeos, a casa astrológica onde você tem Gêmeos, e principalmente as pessoas que têm muitos planetas em Gêmeos vão estar muito mais energizadas nesse período que vem lá de agosto até agora, né? Então depende muito. Se a pessoa tem ascendente em Gêmeos, por exemplo, né? Foi um período de muita energia física, de fazer muitas atividades. A pessoa deve estar já exausta de tanta atividade, tá? E por aí vai. Então, esse é o primeiro evento, que é um evento que a gente está carregando de 2022 para 2023, tá? Daí começa, gente, fevereiro é assim, fevereiro é mês de transição, né? É um mês assim, tá, legal. Janeiro passou, todas as influências, né, dos planetas estão saindo dos graus que eles passaram em 2022, então vamos supor, a energia de 2022 está arrastando para janeiro. O Mercúrio vai ficar direto. Não entrou Mercúrio aqui, gente, porque Mercúrio é uma coisa muito superficial para falar aqui, que eu estou falando só de eventos grandes, tá? Então, Mercúrio já vai ficar direto, se eu não me engano, dia 18, e a partir dali o ano realmente começa lá para a última semana de janeiro, tá? Então, pega o pique entre janeiro e fevereiro, porque março é o mês. Eu não tenho ideia do que vai acontecer, tá? Março, abril e maio vão ser meses onde tudo vai mudar. Como assim? Não sei, gente. Como não sei? Não sei, porque eu não sou Deus. Eu não acredito em astrologia que vai definir o que vai acontecer. A gente vê as tendências, tá? Mas falar, ah, os aliens vão descer? Eu queria, tá? Eu realmente queria que descessem. Ou descessem e me levassem, ou descessem e levassem pessoas. Piadinha não pode faltar. Depende da vibe dos aliens, eu quero ser levado ou não, tá? Então, o que que acontece? O março, ele tem 2 eventos muito importantes. Primeiro deles, tá? É a entrada de Saturno em Peixes, que vai ficar em Peixes até o ano de 2026, e a entrada de Plutão em Aquário, que vai ficar nesse signo por 20 anos. E é sobre isso que a gente vai falar bastante agora. Então, vamos pensar assim: o Saturno entrando em Peixes, sendo que ele fica num signo, Saturno, por volta de 2 anos e meio, não é uma coisa tão drástica e tão transformadora assim. Cada 2 anos e meio, um evento acontecer não é grande coisa nesse ponto. É importante? Com certeza, traz vários eventos, tá? Agora, na astrologia a gente fala, né? O evento ele tem uma relevância quando a gente pensa em quão raro ele é. Então, o Plutão, ele muda de signo aí, depende muito do tempo que ele muda. Mas a última vez que ele esteve, que ele mudou de signo foi em 2008, foi quando ele entrou em Capricórnio, tá? Então, ele está mudando nesse momento de signo, entrando em Aquário, e vai ficar nesse signo por 20 anos. Então, quem lembra de 2008, o que que aconteceu? Aquela grande bolha imobiliária que, né, fez um efeito dominó aí pelo mundo todo e trouxe uma recessão, um monte de problema financeiro. E lidamos com isso durante os 20 anos. Muita coisa mudou, né, nesses últimos
20, né? Não, 18, sei lá quantos anos aí, não sou boa de matemática. Mas o que que acontece? Então, quando a gente pensa entre Saturno e Peixe, entrando em Peixes, e Plutão entrando em Aquário, obviamente o Plutão entrando em Aquário é um fator muito mais relevante. Então, vamos entender por que que eu falei que em março vai acontecer alguma coisa que eu nem sei. Então, pensa, a última vez que Saturno entrou em Peixes foi ali por volta de 94. Acho que o povo de 93 também já tem Saturno em Peixes. Acho que não. Acho que foi 94, porque o plano real tem Saturno em Peixes, 3 graus de Peixes. Então, foi lá, né? Em 94, então é raro ele voltar para um signo, mas é mais ou menos comum ele mudar de signo para signo, 2 anos e meio em média ali, mas é óbvio que ele vai demorar os seus 29 anos para voltar em algum signo. Então, o que que acontece? Essa entrada em peixes vai trazer uma necessidade de estruturação em certos aspectos, tá? Só que, ao mesmo tempo, a gente vai ter o Plutão entrando no novo signo no mesmo mês, que vai trazer também uma energia completamente nova. Então, o mês de março, seja lá o que for acontecer, que a gente não tem ideia ainda, vai ser um mês de muita mudança e muita transformação, sem dúvida nenhuma, absoluta certeza nossa, tá? Então, isso já é um fato. Então, a gente tem que se preparar para março, porque muitas coisas vão começar a mudar. Porque Plutão entra em Aquário em março, fica alguns meses ali, volta para Capricórnio, e é só em 2024 que ele entra e fica de vez, tá? Então, a gente vai ver o comecinho dessa história em 2023. Então, vamos entender uma coisa. O Saturno está entrando em peixes porque está saindo do signo de Aquário. Júpiter e Saturno passaram ali, fizeram uma conjunção no signo de Aquário de dezembro de 2020 em diante, certo? Então, existiu essa ênfase ali da pandemia para cá, né, em Aquário, com a presença de Saturno ali, a grande conjunção de Saturno e Júpiter ali, tudo coisas assim, muito importantes, muito relevantes. Então, o que a presença de Saturno em Aquário trouxe? Começou a pandemia, que foi bem quando o Saturno entrou em Aquário, e a necessidade de usar a tecnologia obrigatoriamente foi muito forte. Então, a tecnologia e a inovação, que são energias de Aquário, penetraram num lugar saturnino, que são as estruturas, tá? Então, a gente teve uma mudança significativa e permanente nas estruturas pré-estabelecidas, que são Saturno. Tá? Então, a gente teve, por exemplo, os cartórios começaram a aceitar assinaturas digitais, toda a escola, né, escolas tradicionais, as escolas de criança, imagina, começaram a ter aulas online, coisas que a gente não imaginaria se não tivesse acontecido uma pandemia, que é uma coisa global, acontecendo para fazer uma mudança tão profunda. Então, toda a questão tecnológica de pandemia para cá mudou radicalmente. Quantas pessoas pararam de viajar e provavelmente nunca mais vai ser o mesmo a trabalho, né? Também essa coisa de trabalho remoto, né? Que virou uma loucura. A coisa de o êxodo urbano, muita gente começou a sair dos centros urbanos para ter mais qualidade de vida por causa da tecnologia, da capacidade de tecnologia que veio de uma situação muito desagradável que foi a pandemia. Então a gente precisa entender que nem toda situação ruim, aliás, todas as situações ruins têm também a semente de algo positivo dentro, e isso não é sendo poliana, tá? Então, o que a gente pode esperar, sendo que, né, Júpiter e Saturno, de 2020 para cá, eles abriram caminho para o Plutão, que vai entrar em Aquário ano que vem, em março. Ano que vem não, esse de 2023 em Aquário. Então, se a gente já vinha trabalhando essa energia de Aquário, Saturno e Júpiter só abriram portas para a entrada de Plutão em Aquário, tá? E o que eu acho, né, que vai ser essa entrada de Plutão em Aquário, só para manter no tópico de Aquário, daí eu vou falar do Saturno entrando em Peixes, tá? Que tá muito conectado essas duas coisas. Eu realmente acredito que assim, ó, Plutão, ele entra com os 2 pés na porta em qualquer lugar, tá? Plutão é a bomba atômica, tá? Ele é a energia do uma coisinha assim que vira uma coisa gigantesca. Porque essa é a energia de Plutão, tá? Ele é a energia do condensado que tem um poder explosivo. Então, a última vez que Plutão esteve em Aquário foi no período da Revolução Francesa, tá bom, gente? O Plutão ele demora 248 anos para dar a volta no Sol. Então, a última vez que ele passou no signo de Aquário foi naquele período das grandes revoluções, lá dos 1700 e pouco.
Então, se a gente for fazer paralelos e pegando a energia de Plutão, que é transformação, renovação, poder, né? E colocar na energia de Aquário, que é massa, coletivo, tecnologia, inovação, rebeldia. Se a gente for pensar nessas duas energias combinadas, lembrando que a última vez que Plutão esteve em Aquário foi a Revolução Francesa, obviamente que não vai acontecer a mesma coisa, mas a gente já está caminhando para algo parecido acontecer. Como assim? Quais são os meus palpites, né? São meio óbvios, mas os meus palpites. Primeiro, aquela coisa da inteligência artificial exponencial, tá? A gente vai lidar com tecnologias assim como se fosse um avanço de, sabe, sei lá, nesses 20 anos a gente vai avançar 700 anos, eu acredito, em questões tecnológicas, tá? Inteligência artificial, tecnologia, tudo isso daí vai andar de uma maneira bizarra. Não sei se vocês viram lá nos Estados Unidos que teve aquele negócio de fusão de energia e não sei o que lá, que seria algo bem revolucionário, e acho que a questão climática vai entrar demais, seria uma temática preocupante para Aquário, né? E eles, essa fusão lá, que sei lá o que eles querem fazer com coisas atômicas, sei lá o que não entendo nada disso, só peguei assim como eu vou pegando esses tiquinhos de informação, porque são a amostragem do que está para vir, né? Do tá por vir. Então, essa questão de um tipo de tecnologia que vai ser desenvolvida nos próximos 20 anos, porque lá mesmo eles falavam que era um período que vai demorar de 10 a 20 anos para isso ser aplicado, que pode revolucionar como a gente lida com as energias renováveis, não renováveis, enfim, tá? Então, esse tipo de coisa vai ficar muito forte. Aquário é o signo da massa, da população. Pensa, a Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, tinha essa coisa de a massa querendo ter uma expressão individual, que naquela época não existia, e lutando contra os poucos que eram os ricos. Está muito fácil de se repetir, tá? Porque a gente agora, no momento, tem não só pessoas muito ricas e grande maioria da população muito pobre, mas a gente vê cada vez mais também nós sendo controlados por grandes corporações que são, de novo, como se fossem novas monarquias, né? Essa é a sensação que eu tenho. Então, eu acho que isso vai entrar muito em xeque, tá? E essas, né, monarquias que eu estou chamando, novas monarquias, que são as big techs, essas coisas, elas têm um controle bizarro, né? E eu acho que isso vai ser colocado assim, tipo, peraí, a gente não tem mais controle do que a gente consome, faz, cadê nossa liberdade? Então, eu acho que isso também vai ser colocado aí, né? Esses grandes bilionários, tá? Que são regidos por Plutão, né? A grande quantidade de dinheiro concentrado é uma coisa muito plutoniana, porque ele é o senhor das riquezas, né? Isso também, de alguma forma, vai ser questionado, porque pensa, quando um planeta entra num signo, gente, ele vai mostrar, ele não vai trazer aquela energia para ser vista da maneira mais bela possível. Ao contrário, a gente vai mostrar o quanto aquilo está desequilibrado. A gente vai ver o quanto aquilo está desequilibrado, tá? E ele vai mostrar para a gente a necessidade de olhar para aquilo, tá? Essa coisa da desigualdade. Claro, ele, ao contrário de Leão, tá, gente? Porque pensa que a gente sempre tem que trabalhar com a polaridade. Aquário é o oposto de Leão, e os dois são perfeitos, né? Um com o outro, assim, né? No equilíbrio. Então, Plutão em Aquário é oposição a Leão. Então, aqui estamos em favor da massa e contra os que têm uma riqueza de realeza, tá? Então, assim, a própria monarquia britânica, né, que é algo que eu estou sempre acompanhando. Aliás, no meu manual, eu pego o mapa do Harry e da Meghan para analisar. Eu gosto muito porque eles têm mapas muito perfeitos e a história deles é muito documentada, né? Então é bem legal para quem faz estudo astrológico quando a gente tem dados muito fidedignos, assim. Enfim, por exemplo, Rainha Elizabeth tinha Lua a 0 grau, filho dela, teve um coisa aí que eu fiz da família real britânica, quem quiser voltar e assistir, né? Teve um vídeo que eu falei sobre isso. O Harry tem Lua 21 graus, que vai ser mexido esse ano também, em Touro, porque o Urano vai passar em cima. E o filho, o Charles, se eu não me engano, ele tem a Lua a 0 graus. Isso, exatamente. Ele tem a Lua a 0 grau, porque a mãe dele, que era taurina a 0 graus, a Elizabeth, morreu, e ele tinha o Sol em perfeita conjunção.
ele tinha a Lua em perfeita conjunção com o Sol da mãe dele, 0 grau, tá? Então, Plutão entrando em Aquário, 0 grau de Aquário, vai fazer uma quadratura, por exemplo, para a Lua do Charles, né? Que vai assumir, tá? Num eclipse do 5 de maio, que também falei lá no vídeo, quem quiser é só procurar aí atrás, que eu nem sei mais onde tá. Enfim, então, e eles têm muita coisa em Leão, tá? Porque é essa energia, né? Então, Plutão entrando em Aquário vai questionar muito essa coisa de uma pessoa só tendo muito poder ou tendo muita riqueza, tá? Isso vai ser uma coisa que vai ser questionada nos próximos 20 anos, tá, gente? A gente tá falando de mudanças que vão nos afetar nos próximos 20 anos, tá? Então, isso é bem, bem importante. Então, tecnologia, questões da massa, do coletivo, a busca de igualdade, a busca dos direitos humanos. Uma coisa que eu tenho pensado demais, tá? É a questão de uma renda universal. Eu não sei de onde que eu tirei isso, eu devo ter lido isso em algum lugar, ou isso daí tá na minha cabeça, não sei por quê. De que assim, né? Vai ter um monte de robô que já tá sendo, já tem, né? Um monte de robô sendo criado, sei lá o que o povo fica fazendo por aí. E para plantar, para trabalhar, né? A indústria ela já tem tanta tecnologia que não tem trabalho para todo mundo, né? Não tem, simplesmente não tem. E vai chegar um momento em que a gente vai perceber, peraí, tem alguma coisa errada, né? Uma coisa não está encaixando com a outra. Por quê? Enquanto a gente tem os robôs estão trabalhando para a gente não precisa das pessoas, mas essas pessoas estão desempregadas. E quem só tem uma pessoa enriquecendo com esses robôs trabalhando, né? Então vai começar a chegar um momento, e eu não estou falando que isso vai acontecer no sentido de que vai todo mundo ser feliz para sempre, ao contrário, mas peraí, um monte de gente desempregada e só uma família ou né, um aglomerado ali de pessoas que estão enriquecendo com esse monte de robô trabalhando. Pera lá. Tem que ter algum tipo de renda universal básica, que todas as pessoas têm que ter acesso à moradia, à comida, né? Se a comida pode ser produzida para todos, por que que não podemos ter acesso, né, a essas coisas como um direito humano básico? Eu acho que essa é uma questão que pode aí surgir nos próximos 20 anos, tá? Que eu acho que é o básico, acho que todo ser humano tem que ter direito à comida. Vocês sabem que eu sou super aquariana, né, gente? Eu acho que isso deveria ser o básico. Eu sou o tipo de pessoa que me revolta ver o cara bilionário subindo no foguetinho dele, indo para foguetinho em formato de pinto, né? Fálico, subindo lá no céu, gastando bilhões com isso, enquanto tem gente passando fome. Ai, eu sou essa pessoa. Enfim. Então, temos essas questões aí rolando. E vai ser forte, tá, gente? Vai ser intenso. A última vez que Plutão mudou de signo, tivemos o colapso lá da questão financeira global, blá, blá, blá. Tanto que foi o período que eu me mudei para a Irlanda. Em 2009, eu mudei, acho que foi fim de janeiro de 2009, gente. E a Irlanda era os pigs. Era o Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Não, acho que era Espanha. Que eram os piores. Eu fui para o pior país, onde estava tudo dando muito errado, falido. Mas no final deu tudo certo. Então, aqui a gente tem uma mudança, assim, grande a ser esperada, mas sem pânico e desespero, porque mudanças, né, gente? Sempre teremos. Agora, o que acontece? Então, Saturno mudando de Aquário, que abriu espaço para Plutão agora, né? Eles abriram o campo para Plutão fazer mudanças ainda mais profundas, muito mais profundas. Porque o Saturno entrou em Aquário com Júpiter e eles pegaram assim, o prédio estava assim, eles tiraram o grosso. Agora o Plutão vai, né, demolir o que sobrou e ainda começar a aprofundar para jogar estruturas muito mais profundas, para construir um novo prédio na nossa sociedade. E eu acho que a questão climática é isso, né? Ou a gente muda ou a gente morre. Basicamente é isso, né? Eu ainda não acredito que existe aquela ilha de lixo no mundo lá, tem arquipélagos de lixo e ninguém faz nada a respeito disso, né? Isso são coisas que não entram na minha cabeça. Certo. Agora, o que acontece? Com Saturno entrando em peixes, é muito bom, assim, eu tô amando a ideia de que Saturno vai entrar em peixes, por um motivo bem importante. Em 2012, Netuno entrou em peixes, e Netuno está confortável demais no signo de peixes. De lá para cá, a abertura espiritual, gente, eu mesma, minha trajetória espiritual vem realmente daquela época, tá? De 2011 para cá, a coisa espiritual abriu de uma forma exponencial, né? Assim, e a entrada de Júpiter em Peixes ano passado, assim, simplesmente foi uma bomba atômica
da energia de abertura espiritual. Todo mundo aí passando por algum tipo de despertar espiritual, né? Muita gente, mas muita gente mesmo. Só que o despertar espiritual, facilmente a gente pode confundir ele com loucura, doideira da nossa cabeça, uma hiperimaginação, viagens, falsos gurus, mentiras. A entrada de Júpiter em Peixe e esse Netuno em Peixes de 2012 para cá, essa conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes que aconteceu, lembrando que tudo isso está explicado no manual, tudo isso daí, gente, foi um boom, assim, para nossa psique, e penso tanto de teoria de conspiração que surgiu nesses últimos tempos, principalmente no último ano, tá? Então, rolou tudo que tá no exagero, né? Tudo que vai para excesso é ruim. Então, a gente estava com esse excesso em peixes, tá? Então, a gente viu histórias paralelas sendo construídas, realidades paralelas, nossa, tá tão difícil encontrar um senso comum de realidade mesmo, tá? Saturno vai entrar em peixes, gente. Eu já falei, né? Eu já comentei num vídeo anterior. Saturno, gente, é o senhor do karma, o senhor do tempo. Com Saturno a gente não brinca. Sabe aquele velho senhor estruturado que não cai em nenhum papinho, assim, que não acredita em nada, assim, sabe? De mais místico, né? Ele vai entrar, assim, imagina assim, né? Anos 70, todo mundo, né, ali com cogumelo e tal, que aliás foi nada contra aqui, tá, gente? Só tô falando que tava no excesso, né? Cogumelo maravilhoso, tá tendo vários experimentos, né, de como o cogumelo pode ajudar na depressão e tudo mais. Tudo isso é energia de peixe. Só que quando tá no excesso, gente, perde, né, a noção. Tudo que tá no excesso perde a noção. Então, imagina um senhor bravo entrando, né, nesse lugar onde tá rolando, assim, né, várias viagens, povo viajando, luz neon e não sei o quê. Ele vai olhar aquilo e vai falar: pode ir para casa, vocês todos. Então, vai rolar um balde de água fria. É muito, muito boa essa entrada de Saturno em Peixes nesse ponto, nesses próximos 3 anos, para arrancar esse monte de excesso de imaginação que andou tendo no coletivo. Outra coisa muito importante, sendo peixes, né, assim, do reino da imaginação, o tanto de obras de arte, literatura, música, qualquer coisa nesse ponto espiritual e criativo, que veio só no campo das ideias, principalmente em 2022, essas coisas elas vão poder se condensar na matéria se tiver um ser humano aterrado o suficiente para fazer isso, tá? Então, é possível que nesse período de 3 anos, obras muito relevantes podem aparecer, tá? Mas só aquilo que realmente tiver valor na matéria, porque que pudesse ser colocado na matéria e tiver congruência, porque Saturno não vai ficar trazendo para o concreto coisas que não têm sentido nem pé nem cabeça, tá? Então, num ponto estruturador para práticas espirituais também, para a gente conseguir trazer para o tangível, sabe? Para o cotidiano, né? Essa abertura espiritual toda, agora é hora de disciplina, né? Porque a real espiritualidade vem através da disciplina e não só de usar substâncias. De vez em quando você vai lá, toma uma ayahuasca, né? Mas a real espiritualidade é lavar louça, é conseguir estar presente todos os dias da sua vida, fazendo as suas obrigações, né? E tendo esse contato entre terra e céu. Então, Saturno vai colocar em xeque todas essas questões aí, tá? Então, enfim, dá para falar o dia inteiro sobre isso, vamos acompanhar, essas são as questões mais coletivas. Os eclipses durante o ano vão começar a mudar do eixo Touro e Escorpião para Áries e Libra. No dia 20 de abril a gente vai ter um solar em Áries e no dia 13 ou 14 de outubro a gente vai ter o primeiro solar em Libra também. Então se prepare, tá? Porque vocês dos signos de Áries e Libra, ou com muitos posicionamentos nesses signos, terão momentos intensos a partir de agora. Eu recentemente, né, no último ano e meio, venho passando por eclipses no signo, sempre é um período de mudanças realmente significativas na nossa vida, tá? Então, se preparem. E os taurinos, aliás, em 2023, são os que mais estão ainda na bola da vez, tá? Por quê? Nós teremos a entrada de Júpiter em Touro no dia 16 de maio, tá? Isso é uma coisa muito boa para os taurinos, que comeram o pão que o diabo amassou desde 2020 para cá, com a entrada de Saturno
em Aquário, tá? E os eclipses também trazendo muitas mudanças. Agora a entrada de Júpiter em Touro, principalmente para as pessoas nascidas nos 15 primeiros dias de Touro, vai ser realmente um bom alívio aí. Até o final do ano, essa galera vai estar super enfatizada, com uma expansão e positividade. Como um coletivo, tá? A questão toda da terra, natureza e dinheiro vai ser bastante relevante e importante. Então, o que eu estou pensando, né? Vamos pensar aqui. Assim que Júpiter entrar em Touro, ele vai fazer quadratura para Plutão em Aquário, tá? Que vai ser logo no dia seguinte, no dia 17 de maio. Então, eu realmente acho que de março até maio vai ter algum tipo de comentário e questões, principalmente climáticas, porque Júpiter em Touro, Plutão em Aquário, tá? A gente está trabalhando com tecnologias, questões de natureza, tá? Porque Touro tem questão de dinheiro, tá? Também imagino que qualquer coisa envolvendo dinheiro pode estar bastante enfatizada aqui, tá? Bolsa, essas coisas que o povo está sempre fazendo, né? Manjo nada, nem quero manjar. Tenho minhas coisas básicas lá. Então, vem alguma coisa aí, tá? O fato também, tá, gente? Aí já tá muito complexo e eu ensino a fazer tudo isso daí para o seu próprio mapa astral lá no manual, tá? Saturno em Peixes faz um excelente aspecto para Júpiter em Touro. Então, o povo que andou comendo pão que já passou aí nos últimos tempos vai começar o teu refresco, tá, gente? Tudo que a gente passou em 2020, é importante entender isso, tá? Começa a se organizar. É que Plutão vai entrar em Aquário e vai falar, então, vocês estão se organizando, mas calma, ainda tem mais coisas que a gente precisa fazer. Mas, tirando esse fato que vai ser importante, nós estamos indo para um começo de reconstrução aí, mas que ainda vai ter um plot twist aí, tá? E no dia 22 de julho, assim, a gente está tratando de eventos mais relevantes, né? No dia 22, a Vênus vai começar a retrogradar em Leão, tá? Então, isso daí vai demorar um tempinho, até setembro, se não me engano, enfim. Então, vocês vão acompanhar durante o ano aqui. Vênus sempre trata de beleza, relacionamentos, questões estéticas, de harmonia, dinheiro e tal. Então, essas questões vão estar enfatizadas ali para julho, mas está muito longe. O importante é, os eventos realmente importantes vão acontecer entre março e maio. Então, o primeiro semestre do ano vai ser uma loucura, tá? Uma loucura. Se preparem. Por isso que, de novo, janeiro, tirem uma folguinha. Fevereiro, se organizem, porque março o bicho vai pegar, tá? Não esqueçam de, querem entender tudo isso, o manual tá aí. E agora a gente vai passar para um estudo que tem muito mais a ver até com o próprio manual. Eu vou fazer uma análise sobre os ascendentes, tá? Então, antes mesmo de fazer isso, deixa eu explicar. Não tem como eu fazer uma análise geral, então eu tenho que pegar e fingir que todo mundo tem um ascendente, aí é quase 0 graus do signo. Então, 0 de Áries, né? Enfim, 0 de Touro, porque não dá para ficar abrindo muitas tangentes. Para entender direito, eu tenho que fazer realmente um estudo. Se você nunca fez o seu mapa, eu vou deixar o link aqui, que eu tenho um vídeo um pouco mais antigo que explica direitinho como fazer, entender que grau que é. Porque se seu ascendente é no final do signo, a coisa fica bagunçada, tá? Mas é a única maneira de falar mais coletivo. Quem me conhece sabe que eu não gosto de jogar informação assim, ó, vazia, só para buscar audiência, ibope, isso não, eu não trabalho com coisas genéricas só para poder, né, enganar vocês de falar assim, ai, gente, para touro vai ser ótimo, né? A gente sabe que não é isso, por isso que eu faço o manual, tá? E não é estratégia de marketing, mas a verdade é essa, né? Como eu não consigo atender a demanda das pessoas que me procuram, eu crio o manual para poder ajudar o coletivo, tá? Então é isso daí, gente. Eu vou fazer então uma previsão genérica para cada ascendente, não só comentando, eu vou comentar a presença de Saturno, de Júpiter, como uma narrativa muito mais do que uma coisa explicativa, tá? Então bora lá, vamos entender esse enrosco aqui. Vamos lá, ascendente em Áries. Sei tomar até uma aguinha, dar uma respirada. Esse mapa que eu criei, gente, ele é um mapa do mês ali de junho, julho,
que eu peguei, tá? Do ano de 2023. Eu só coloquei o ascendente em Áries para a gente ter uma melhor noção. Então, imagina que esse é o teu mapa astral, né? O que a gente pode fazer reflexão para Áries é o seguinte, tá? De 2018 para cá, um processo bem interessante aconteceu assim para Áries, né? Saturno entrou em Capricórnio em 2018 até 2020 e ficou trazendo uma necessidade de reavaliação, transformação, processos, né, de reconstrução na carreira. Algumas pessoas foram promovidas, outras demitidas, outras trocaram, outras, enfim. Então, algum processo profissional bastante interessante, tá? Daí, de 2021, 2022, o Saturno em Aquário trouxe uma necessidade de reavaliação do networking, das pessoas que se conhecem, de tirar pessoas que não têm nada a ver, de trazer pessoas mais maduras, mais interessantes para o teu meio. Agora, Saturno em Peixes, para o ascendente em Áries, vai trazer uma necessidade nos próximos 3 anos de desconstrução de toda uma identidade que já está caduca. Então, a necessidade de entrar numa caverna vai começar a acontecer nos próximos 3 anos, vai ser um processo longo, para que um novo eu renasça depois de 2026, lembrando se o ascendente for no começo de Áries, tá? Saturno na casa 12 pede isolamento, introspecção e, se possível, um sabático, então nos próximos 3 anos, mantenha isso em mente, que seria interessante, tá? Já a presença de Júpiter, que é um fator mais expansivo, desde o ano passado já começou no signo de Áries, então, para algumas pessoas, já se sentiu uma positividade do ano passado para cá na energia de si. Júpiter em Peixes trouxe para vocês a necessidade de um pouquinho de introspecção e de busca de espiritualidade. Já nos primeiros 4 meses do ano, com Júpiter em Áries, o Júpiter vai estar no ascendente de vocês, então vocês vão estar com toda a força e energia possível, então aproveitem aí até maio essa energia de força e para o mundo fazer acontecer com vocês, se sentirem capazes, tá? Daí Júpiter entrando em Touro a partir de maio até o fim do ano, e na verdade, né, um pouquinho além ali para 2024, na casa 2 de vocês vai trazer uma loucura financeira, tá? Ao mesmo tempo que vocês vão ter ganhos, vocês vão ter gastos na mesma proporção. Júpiter na 2 traz sim uma abundância de recursos, mas também traz a mesma proporção em gastos, tá? Então já estejam preparados para esses processos aí, tá? Outra coisa que a gente pode talvez pensar para vocês é a questão de se o ascendente é bonitinho assim, já havia acontecendo uma necessidade de olhar para o financeiro com os eclipses aqui desde o final de 2021 para cá, tá? Mas os eclipses na casa 1 e 7 vão trazer a necessidade, a partir de agora, do ano de 2023 em diante, de olhar para vocês mesmos e para as relações. Mas realmente, sendo Touro o lugar onde a gente vai ver mais uma energia concentrada por causa dos eclipses de Júpiter, é aqui que vocês têm que olhar onde vai estar mais agitado, que é realmente no setor financeiro. Um bom ano financeiro, só cuidado para não gastar em excesso, tá? Que é o que acontece com Júpiter na casa 2. Bom, pessoal de ascendente em Touro, vamos lá. Vocês vinham de 2018 para cá? De 2018 até 2020, provavelmente vocês estavam fazendo algum tipo de estudo, coisas de graduação, pós-graduação, viagens, entraram em contato com algum tipo de espiritualidade, religião. Depois disso, de 2020 para 21, 22, vocês vinham para alguma transição de carreira, aprofundamento do seu profissional, promoção, perda de emprego, muita responsabilidade. E a partir do ano de 2023 até 2026, vai haver uma necessidade de uma peneira aí nos grupos que vocês estão interagindo, tá? Então, tirar o pessoal que já não vale mais a pena e colocar pessoas mais maduras, mais estruturadas aí no teu networking, tá? A presença de Júpiter de janeiro até maio, na casa 12 de vocês, nesses primeiros 4, 5 meses do ano, vai trazer uma necessidade de introspecção que vai ser muito produtiva, tá? Então, às vezes, dá uma recolhida para que depois vocês possam sair com tudo, porque assim que Júpiter entrar no ascendente de vocês, principalmente se o ascendente for 5 graus para frente, tá? Senão, não necessariamente vai ser dessa forma. Lembrando que no manual vocês aprendem a fazer tudo isso. Vai trazer uma expansão
muito grande da expressão pessoal, tá? Um otimismo, vontade de fazer coisas acontecer, de estar mais confiante, isso vai ser bem forte com Júpiter no ascendente, tá? Já os eclipses já vinham de 2021 para cá, no eixo 1 e 7 de vocês, trazendo foco tanto no eu, né, na aparência, na personalidade, como nas relações, que é aí que vocês vêm passando por mais transformações nesse período aqui, tá? Então fiquem de olho aí, porque é um bom ano para se expandir. Cuidado para não engordar, tá, gente? Porque um Júpiter no ascendente, vocês de ascendente em touro, são todas as chances de exagerar aí na quantidade de comida ou até engravidar, porque o Júpiter ele expande nosso corpo físico, ou a gente come demais, coisa que taurinos aqui, eu de Sol em Touro, sou culpada, né, de fazer isso com alguma frequência, ou a gente acaba alguns acabam engravidando, por isso que incha, né? Tô falando sério, tá, gente? Isso acontece. Então, vamos lá. O ascendente em Gêmeos, gente. Ascendente em Gêmeos, com Marte em Gêmeos aí nesse período de agosto para cá, vieram passando, né, por altas agitações, né? Mas vamos tentar entender que no ano de 2018 até 2020, vocês passaram por algum tipo de perrengue financeiro, ou uma necessidade de estruturação, ou uma necessidade de acumular, de pegar financiamentos, empréstimos, olhar para a questão financeira. Provavelmente, muitos de vocês, de 2018 a 20, receberam heranças, tiveram que pagar impostos, se endividaram ou acumularam um bom dinheiro. Depende muito da pessoa. Muita gente com esse processo aí se aposenta ou compra uma casa porque precisa de um financiamento. Depois disso, de 2020, meio de 2020, né? 21 e 22, vocês estavam num período de acumular conhecimento, tá? Buscar sabedoria, graduação, pós-graduação, viagens para o estrangeiro. Foi importante, deve ter sido importantíssimo, espero que vocês tenham feito isso, buscado algum tipo de espiritualidade ou conhecimento superior para agregar a vida de vocês. Porque chegando 2023 até 2026, Saturno na casa 10 vai falar, e aí, o que que você estudou, o que que você agregou e o que que você pode oferecer agora na sua carreira, porque vai ser o lugar onde vocês mais vão ser chamados a assumir responsabilidade, tá? Importante com essa energia aí que vocês olhem para a vida profissional de maneira bastante estruturada. Então, alguém vai ser mandado embora, outros vão receber promoção, outros vão assumir muita responsabilidade, depende muito do que você tem feito nos últimos anos, tá, gente? Mas Saturno sempre traz o olhar, uma necessidade de olhar mais estruturada para o setor, tá? E de auditoria. Então, é importante que vocês adquiram maturidade nesse setor da vida de vocês, tá? Quem já estava perdido fica mais perdido ainda e toma uma na bunda para ver se pega jeito e vai fazer alguma coisa mais madura, tá? Então, se você está muito perdido nesse setor, pode ser que você fique ainda mais perdido por um tempo, mas uma hora você se encontra, tá? Assim eu espero também, né? Também, senão daqui 29 anos ele volta e te dá outra na cabeça. Já Júpiter, né, em 2022, entrou na casa 10 de vocês e trouxe possivelmente algum tipo de expansão profissional. Também já talvez tenha entrado na casa 11 de alguns de vocês, trazendo expansão de networking, e é isso que ele vai fazer de janeiro até maio de 2022, tá? Grupos de pessoas, conhecer gente nova, expandir os contatos. E daí, a partir de maio até o final de 2023, na casa 12, chamando para vocês ficarem um pouquinho na caverna, passar por processos introspectivos. Talvez o trabalho deixe vocês mais introspectivos, tá? Necessitando ficar mais isolados, trabalhar mais nos bastidores por causa de algum projeto profissional que possa estar acontecendo, ou muita responsabilidade que leva vocês a ficarem mais isolados, tá? Muito bom para buscar espiritualidade, buscar recolhimento, fazer algum retiro, é isso que fica favorecido nesse período, tá? Então, o ascendente em câncer, tá? Ascendente em câncer são os que, assim, do começo de câncer, tá, gente? São os que mais pastaram nos últimos tempos, de agosto até março, com Marte na casa 12, porque Marte na casa 12 retrógrado traz muita energia acumulada no setor da psique, que é a casa 12, tá? Então, muita agitação mental, insônia, inquietação. Então, se você tem ascendente no comecinho de câncer, tá um pouco desafiador, porque vocês parecem que ficam que nem aquele ratinho na rodinha, né, de irritação, inquietação, raiva, situações que ficam travadas, né, coisas de casa 12.
Mas a partir de março, fim de março, isso daí já, tipo, amanhã, né? Isso daí já vai dar uma melhorada. Bom, em 2018, 19 e 20, Saturno na casa 7 de vocês trouxe um inventário absurdo para os relacionamentos. Então, teve gente que casou, teve gente que entrou, conheceu alguém muito sério, teve gente que entrou em crise de casamento, todo tipo de coisa pode ter acontecido no setor de relacionamentos de vocês, chamando para uma maturidade das relações, não só conjugais, como também como um todo os relacionamentos interpessoais, tá? Necessidade de aprender a se relacionar. Já entre 2020, 21 e 22, né, na metade de 20 para frente, necessidade de olhar para o setor financeiro. Então, a renda compartilhada, como que isso ficou administrado, financiamentos, empréstimos, impostos, heranças, todo tipo de pendência financeira fica ali sendo chamado para ser olhado, tá? Então, espero que vocês tenham feito um acúmulo financeiro legal e que não tenham adquirido muitas dívidas, tudo depende do karma que vocês têm. Sendo que karma é resultado das ações que vocês vêm fazendo há vidas e vidas e vidas, ou nessa vida mesmo, no caso, né? E aí, gente, a partir de 2023 até 2026, a presença de Saturno em peixes vai passar na casa 9 de vocês, chamando para vocês adquirirem mais conhecimento mais profundo, fazer viagens, conectar com religiões, espiritualidade, conectar com ensinos superiores, entrar em contato mais com a busca de sabedoria, para que vocês possam adquirir mais know-how e mais propriedade no que vocês gostam de entender por mundo, né? Assim, a necessidade vai ser, eu preciso adquirir credenciais mais sérias e robustas disso que eu gosto de fazer e do que eu quero estudar e trabalhar, tá? Fora isso também, eu lembro Saturno na 9, gente, ridículo. Eu voltei da gringa, que eu estava morando fora, porque eu tinha trancado a faculdade, eu voltei para o Brasil para terminar a faculdade. Eu entrei para o budismo, eu terminei a faculdade, entrei para o budismo e fui morar fora, né? Tinha ido morar fora antes, né? Então fui morar fora, depois voltei para fazer a faculdade e depois conheci o budismo, tudo enquanto Saturno estava na minha casa 9. Olha que ridículo de óbvio, tá? Então a real é essa, né? Inevitável. Já a presença de Júpiter em 2022 já trouxe uma espiritualidade mais forte para vocês, tá? Porque o Júpiter passou na casa 9. Agora, no ano, os 4, 5 primeiros meses do ano, Júpiter na casa 10 vai trazer oportunidades profissionais para vocês. Então, aproveitem para expandir, buscar emprego, qualquer coisa assim, buscar reconhecimento, né? De ações positivas que vocês possam ter feito no trabalho. Daí, a partir de maio até o final do ano, Júpiter em Touro vai ficar na casa 11 de vocês, expandindo o networking. Os eclipses já vinham trazendo essa energia. Então, um bom ano para ascendente em Câncer, conhecer pessoas, interagir em grupos, formar grupos, tá? Isso daí tá muito, muito favorecido para vocês, principalmente de pessoas que vocês podem conhecer através dos cursos que vocês estão dando ou fazendo, tá? Então, bastante importante e positivo para vocês. Bom, o ascendente em Leão. De 2018 até meados de 2020, a presença de Saturno em Capricórnio chamou vocês para olhar para a disciplina do dia a dia. Como que estava a alimentação, a saúde, o cotidiano e o trabalho. É um período em que a gente fica um pouco escravizado, que a nossa rotina nos escraviza e nos demanda demais. Então, é comum a gente estar cuidando de alguém, cuidando de nós mesmos, da nossa saúde, de algum probleminha de saúde, ou simplesmente problemas do trabalho, tá numa fase muito workaholic que acaba sugando a gente. Daí, do meio de 2020 para 2021 e 2022, a presença de Saturno na casa 7 chamou vocês para olharem para as relações afetivas, relações interpessoais. O mundo do outro começou a ficar muito mais forte. Então, para aquelas pessoas que não estavam se relacionando muito bem, chegou a necessidade de aprender a se relacionar, muitas vezes vindo através de dificuldades, tá? Então, fica aqui uma necessidade de amadurecimento das relações interpessoais, alguns casaram, alguns separaram, alguns entraram em crise conjugal, depende de que fase da vida você está vivendo no momento. Então, a presença agora em 2023 de Saturno na casa, de 2023 até 2026 na casa 8 de vocês, vai chamar urgentemente para que vocês olhem para o financeiro. Para as pessoas casadas, aqui a gente está pensando muito mais na renda conjugal, tá? De vocês dois, e o que vocês usam, como vocês usam esse dinheiro. Mas é um período que, se você tiver pendências financeiras, corre atrás, tá? Para tentar organizar.
Cuidado com questão de impostos e pendências financeiras, que não é adequado agora. Agora é hora de estruturar e de acumular, tá, gente? É um bom período para acumular renda, né? Acumular dinheiro. Então, seria muito bom que isso ficasse estruturado nesses próximos 3 anos, tá? Júpiter passou ali, então pode ser no ano de 2022, então pode ser que essa questão financeira já tenha aparecido e agora vocês vão precisar estruturar isso. Nos 4 primeiros anos, 4 primeiros meses do ano, ele já vai estar na casa 9 de vocês. Pode ser que vocês queiram fazer alguma viagem para fora ou entrem em contato com algum tipo de religião ou novo curso. E daí depois ele já vai ficar, para a grande maioria de vocês, na casa 10, trazendo oportunidades de carreira. Mas até o final de 2023 isso já vai estar acontecendo. Então, de maio até o fim de 2023 e um pouquinho mais até, vocês vão ter oportunidades profissionais aí para trazer alegria na vida de vocês, os leoninos, ascendentes em leão, que sofreram tanto aí nos últimos tempos. Muito bem, então vamos para o ascendente em Virgem. Então, o povo de ascendente em Virgem, Saturno de 2018 até 2020, mais ou menos meio de 20, trouxe para vocês uma necessidade de reavaliação da personalidade, de quem vocês são, o que vocês querem fazer da vida. Para quem não tinha filho, quis ter filho, ou o filho deu mais trabalho, ou o filho virou o centro das atenções por todo esse período, tá? Então, necessidade de estruturar a vida dos filhos se tinham filhos, né? Já de meio de 20, 21 e 22, Saturno na casa 6 deu uma escravizada em vocês, falando que vocês precisam cuidar da rotina, do cotidiano, do trabalho, ter horário para as coisas, adquirir mais disciplina e autogestão. Principalmente se vocês têm algum probleminha de saúde, muitas vezes são os problemas de saúde que fazem a gente organizar. Tipo, me surgiu uma pré-diabetes. Aí a pessoa tem que aprender a se cuidar, fazer exercício, esse tipo de coisa, tá? Quando daí começar de 2023 até 2026, o Saturno vai entrar, dependendo do grau do seu ascendente, você fica sabendo isso no Manual de Planejamento Astrológico, na casa 7 de vocês. Então, relacionamentos bons permanecem, apesar de crises, relacionamentos ruins podem vir a terminar, crises conjugais em geral, conhecer pessoas que parecem meio predestinadas, meio kármicas mesmo, tá? A necessidade de aprender a se relacionar começa a gritar nesse período, tá? Júpiter veio em peixes aí nesse setor para vocês em 2022, então a questão de relacionamento já vem acontecendo para você que tem ascendente em Virgem desde 2022 de maneira muito forte. Em 2023, os 4 primeiros meses do ano vai estar muito focado na grana do outro, então o meu parceiro pode estar ganhando muito dinheiro, ou eu posso estar gastando muito dinheiro, ou precisando pegar empréstimo, usando muito o meu cartão de crédito. Mas aí, já a partir de maio, junho, Júpiter entra na casa 9 de vocês, chamando para possibilidades de viagens para fora, cursos, estudos, expansão aí desse mundo religioso, filosófico e espiritual também nesse período, tá? Então, aproveitem essa fase. Ascendente em Libra. Bom, o povo de ascendente em Libra, de 2018 até meados de 2020, teve Saturno fazendo uma auditoria no setor familiar. Então, a pandemia, para quem teve ascendente em Libra, deve ter sido muito difícil. Porque Saturno é muito restritivo e a casa, né, de Capricórnio ali, né, ficou bastante apertada com muita informação. Então, realmente, a pandemia deve ter trazido diversas questões familiares e da própria residência para vocês, tá? Muitos desafios nesse setor que precisaram ser superados. Tendo limpado a casa, literalmente, figurativamente, ter comprado uma casa, né? Muitos podem ter comprado casa, ficado com uma casa mais apertada, ter passado por questões familiares, né? Depois disso, depois desse período, e ter feito várias constelações familiares e coisas afim, né, de processos de terapia sobre família, começa um processo do meio de 2020, 21 e 22, de Saturno na casa 5, trazendo uma necessidade de reconexão com o eu de vocês. Quem sou eu? O que eu quero ser? Agora que eu já não sou mais minha família, quem que eu sou nesse mundo? Como que eu lido com a minha personalidade? Muitas pessoas, né, do ascendente em Libra decidiram ter família e filhos nesse período agora de 4, 5 anos, que foi o período da pandemia, tá? Porque Saturno na casa 5 pode chamar para uma fase de ter filhos. É bem comum essa fase se calhar com a fase fértil da vida do adulto, tá?
Então, é um período aí que se você tinha filhos, os filhos ficaram mais importantes, mais relevantes, você teve que dar mais atenção a eles, ou simplesmente, né, ter conhecido alguém importante, ter ficado mais próximo na relação, tá? Porque a casa 5 também fala dos romances e conhecer alguém mais sério, muitas vezes é o caso. Agora, de 2023 a 2026, vai ser um período muito importante para vocês avaliarem a disciplina e rotina de vocês, tá? Olhar para a saúde, olhar para as atividades diárias, cuidado para não se tornar um workaholic escravizado, tanto pelo trabalho quanto pela própria dificuldade de saúde que pode surgir se vocês não se cuidarem, tá? Então é importante que nesses 3 anos vocês estejam façam uma super importante avaliação na rotina saúde de vocês para que saiam dali com muita disciplina, tá? Aprender a disciplina vai ser super importante. Júpiter em Áries, para alguns de vocês o Júpiter já entrou na casa 7 de vocês, que é em Áries, para muitos de vocês. Para outros ainda vai ser agora no começo de 2022 que isso vai acontecer, expandindo a possibilidade de relacionamentos, entra um novo relacionamento, ou você consegue se divorciar daquele relacionamento que já estava falido, então a questão de relacionamentos começa a melhorar, tá? E pode até vir aí juntar os trapinhos, e o Júpiter passando depois de maio na sua casa 8 vai trazer a necessidade de olhar para o setor financeiro. Então, é um período que a gente acaba gastando bastante, pegando dinheiro de banco, empréstimos, financiamentos, trocando de carro, comprando uma casa, buscando crédito, são coisas que costumam acontecer. Ascendente em Escorpião, vamos lá. Pessoal de ascendente em Escorpião, de 2018 até meados de 2020, estavam provavelmente estruturando algum tipo de estudo, buscando conhecimento, tendo problemas com irmãos, ou os irmãos se envolvendo na vida de uma maneira mais forte. Então, foi um período que foi muito positivo para olhar para as questões de comunicação e de relação com a família próxima, tá? Um período positivo para isso. Positivo não, construtivo para isso, tá? Já do meio de 20 para 21 e 22, Saturno na casa 4 traz uma necessidade de olhar para onde eu moro, como eu moro, com quem eu moro, como que está a minha família e se eu estou feliz nesse ambiente, tá? Então, processos assim de reavaliação da minha infância, buscar terapia para essas questões. Muitas vezes as pessoas ficam com uma casa muito mais restrita, muito mais limitada, muitos estão comprando uma casa, outros estão reformando, então fica aquela sensação. Atendi muita gente com Saturno na 4, que a pessoa estava morando numa casinha super pequenininha porque estava construindo a casa. Entende? Então, é pequenininha e é ruim a casa porque tá vindo uma estrutura maior ali. Outros simplesmente estão na pior, por quê? Por desleixo de ações anteriores, né, que pode ter acontecido. Mas a questão da casa, do seu lugar no mundo, fica muito forte com a presença de Saturno na 4. Eu tenho ou não tenho raiz, tá? Então, essa é a grande questão para quem está com Saturno na casa 4. Já em 2023 até 2026, o Saturno na casa 5 vai falar assim, tá, agora eu lidei com essa questão de onde eu moro, eu achei ou não achei o meu lugar no mundo, agora eu quero me reestruturar minha identidade baseado no que eu quero ser. Eu já olhei para as questões familiares, eu já resolvi aquilo tudo, se Deus quiser, e agora eu quero saber quem eu sou. Então, é um período muito forte para se reconhecer, tá? Com Saturno na casa 5, a personalidade precisa passar por uma nova reformulação aí, por uma reformulação, na verdade, tá? Para alguns vai ser a vinda de um filho, tá? O Saturno na casa 5 pode trazer um filho para aqueles que estão, né, buscando isso, obviamente, tá, gente? Não fica achando que vai cair filho aí do céu. Aliás, a coisa mais fácil que tem é cair um filho do céu, tá? Mas o Saturno na 5 não significa que você vai ter um filho se você não está procurando isso, tá? Então, na verdade, aqui é para aquelas pessoas que já têm filhos ou estão querendo ter filhos, muitas vezes é aqui o período em que biologicamente a pessoa começa a sentir essa vontade de assumir essa responsabilidade. Mas, no fundo, aqui também pode ser um romance mais sério ou essa reformulação de identidade, tá? Júpiter, em 2022, trouxe muitas oportunidades para esse mesmo setor, tá? Tanto para gravidez, filhos, como também para romances. Agora, já nos 4 primeiros meses do ano, Júpiter vai ficar na casa 6, trazendo muitas oportunidades de trabalho. E já a partir de maio, Júpiter vai entrar na casa 7 de vocês, trazendo possibilidades de relacionamentos novos,
principalmente aqueles que têm o ascendente, gente, até 15 graus, tá? Porque senão Júpiter não vai entrar ali, tá, meus amores? Então, Júpiter na casa 7 traz possibilidades de relacionamentos bastante positivos, tá? Casamento, um novo relacionamento, mas para algumas pessoas é aquela separação tão esperada de uma pessoa que já não tá mais fazendo sentido e aquela separação mais amigável, tá? Então, aproveitem aí a influência de Júpiter para vocês. Vamos lá. Ascendente em Sagitário. Ai, dá um minuto, gente, pelo amor de Deus. Tô ficando sem voz já. De 2018 até meados de 20, Saturno esteve na casa 2 de vocês, gente, setor financeiro. Então, muitos podem ter tido muitos problemas financeiros, né? Uma redução na renda mesmo, perder emprego, é comum. Outros simplesmente perceberam que precisavam se organizar melhor financeiramente, começaram a estruturar mais. Outros estão fazendo uma compra significativa que consome boa parte da renda, então uma sensação de redução acontece, mas é porque a pessoa está estruturando de maneira melhor ali a questão financeira, tá? Então, alguns perrengues financeiros podem ter acontecido durante a pandemia. Daí, do meio de 2020, 21 e 22, Saturno na 3 trouxe a necessidade de adquirir conhecimento, de estudar de maneira mais forte algum tipo de assunto, estudar línguas, tratar questões com irmãos, toda essa questão começou a ser trabalhada para vocês, e a partir de 2023 até 2026, Saturno entrando na casa 4, vai pedir que vocês façam uma auditoria na casa e na família de vocês. Então, questões assim, de assumir mais responsabilidade pelas pessoas mais idosas, ter um filho, mudar de casa, reformar a casa, comprar uma casa, é muito comum quando Saturno passa na casa 4. Restrições na família e na casa. Então, por isso que eu explico que é comum nesse período a gente estar passando por um lugar onde a gente está morando não ser o mais agradável, mas é por um período de tempo, por algum sacrifício que a gente tem que fazer para assumir algum tipo de responsabilidade, tá? Daí, gente, o Júpiter em 2022 já trouxe provavelmente essas questões para vocês olharem de família e da casa, tá? Então, aqui é um período que está muito, se a pessoa está nessa fase de vida, muito favorável para a pessoa acabar tendo um filho ou a família aumentando em 2022 com a entrada de Júpiter ali. E aí, em 2023, de janeiro a maio, Júpiter em Áries vai trazer na casa 5 filhos ou né, um aumento ali do contato com crianças, e depois, a partir de maio em diante, Júpiter na casa 6 vai ficar trazendo oportunidades de trabalho para vocês, tá? Então, Júpiter também na casa 5 para os solteiros pode trazer romances, diversão, criatividade, tá? Um período muito, muito positivo para isso. Mas, claro, isso se o ascendente for certinho ali, né, gente? Lembrando, o manual tá aí para isso, para que vocês possam estudar com mais calma essa questão. Vamos lá. Estamos acabando. O ascendente em Capricórnio, meu pai eterno, né? Pessoal de ascendente em Capricórnio de 2018 até 2020 não teve um minuto de paz, porque ficaram se reavaliando, se questionando, redescobrindo quem eles são, porque antes disso, Saturno na 12 trouxe toda uma desconstrução do eu, né? Então, é quem eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, para onde que eu estou indo nesse período, um período possivelmente bastante confuso, mas de muito alto foco. De 2020, meio de 20, 21 e 22, Saturno na casa 2 falou: pera, mas como que eu lido com o meu dinheiro, né? Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto? De repente eu perdi o emprego e eu tenho que me virar e ver como que eu administro melhor. Ou agora eu tô querendo fazer mais dinheiro, então eu preciso investir mais nisso. Tô comprando uma casa, então meu dinheiro ficou mais restrito. Questões financeiras foram assim essenciais nesse período de serem reavaliadas para que fossem amadurecidas e estruturadas, tá? Então, passou um monte de perrengue financeiro, passou por culpa sua, tá? Pelo resultado das ações do passado, tá? Sempre é o resultado das ações do passado. Já em 2023 até 2026, vai ser um período muito bom para vocês adquirirem algum tipo de conhecimento, estruturar a comunicação, melhorar a comunicação de vocês, ou trabalhar a questão com irmãos, dificuldade com irmãos, acertar com irmãos, com família próxima também, tá? Muito bom para estudar línguas, para finalizar algum tipo de curso que vocês estão querendo fazer, ou ensinar, se comunicar, tá? Um bom período para isso. Júpiter, em 2022, já trouxe esse favorecimento de comunicação para vocês,
Mas já de janeiro até maio de 2023, Júpiter na casa 4 vai trazer a expansão da casa, uma sensação de uma casa maior, mais ampla. Júpiter traz espaço na casa 4. Então, tem gente que vai morar numa casa maior, tem gente que vai morar fora, porque Júpiter é o estrangeiro. Tem gente que a família aumenta ou que a pessoa mesma vai lá e tem filhos, aumenta, ela mesma aumenta a família, tá? Depende muito de que fase você está na vida nesse momento. A partir de maio, Júpiter entra realmente na casa 5, então para aqueles que estão querendo ter filhos é o momento ideal, tá? Mas se a pessoa é solteira, Júpiter na casa 5 favorece demais os encontros e os romances, tá? Se apaixonar, se divertir, ser feliz, é um período maravilhoso. Júpiter na casa 5 é uma fase maravilhosa, tá? Então, aproveite aí para conhecer pessoas novas, povo de Capricórnio que sofreu tanto aí nesses últimos anos com essa reestruturação de uma identidade. Ascendente em Aquário, que é o meu, né? Bora, agora vamos falar com propriedade aqui. De 2018 até meio de 2020, Saturno esteve na nossa casa 12, tá? Então, esse aqui vai ser o ascendente mais longo, vamos lá. Gente, a casa 12 é o fim de tudo. Começa a chorar no meio. É um processo de introspecção e de desconstrução de todas as identidades possíveis e imagináveis, né? Então, muitos de vocês podem ter se isolado. Eu fisicamente me isolei, fui morar no meio da montanha sozinha por 2 anos e meio, e foi maravilhoso. Autoconhecimento, processos de introspecção, busca de sabedoria, questões de saúde mental. Eu fiquei me recuperando de um burnout absurdo, tá? E não conseguia me recuperar. Demorou muito tempo para eu conseguir me recuperar, mas era parte da própria narrativa. Daí, quando Saturno de 2020, 21, 22 entrou na casa 1, é um período de já me desconstruí. Agora, quem sou eu, esse novo eu, né? Então, foi um processo, está sendo ainda um processo de reconexão com o eu. Quem é esse eu novo, tá? Então, um novo eu que veio se formando, mas ainda está em construção. Já a partir de 2023 até 2026, é a renda, é o dinheiro que está sob auditoria. Então, a gente tem que pensar como que uso o meu dinheiro, está estruturado, não está? Quero comprar uma coisa maior, quero ganhar mais, perdi o emprego e estou sem dinheiro agora, como que eu fiz até agora? Então, pode ser que algumas pessoas tenham dificuldades financeiras, pode ser que algumas comprometam a renda fazendo alguma compra maior. É o melhor momento para estruturar a renda nesses próximos 3 anos. Então, se tiver algum perrengue financeiro, é porque precisava aprender alguma coisa. Mas, assim, em linha geral, a pessoa, depois desse período, lida melhor com o dinheiro. O problema é, como é tudo muito resultado das nossas ações, se você nunca faz nada em relação a isso, claro que esse setor não vai melhorar, tá? Então, é importante entender que tudo é possível de acordo com como você lida com o dinheiro. Porque em 2022 o Júpiter esteve ali, né, gente? Então o Júpiter trouxe possibilidade de ganhos, mas também trouxe muitas possibilidades de gastos, muitas vezes na mesma proporção. Para mim foi da mesma proporção, chegou a ser ridículo o tanto de dinheiro que gastou sem. Meu Deus, por quê? Por quê, né? Então, talvez alguns de vocês tenham passado por isso também. Aí, o Júpiter na casa 3, já desses 4 primeiros meses do ano, 4, 5 meses, vai trazer a possibilidade de viagens, locomoção, conexão com irmãos e cursos, tá? Que podem acontecer. Ensinar, aprender, viajar. O Júpiter, a partir de maio, entra na casa 4. Alguns vão se mudar, alguns vão comprar uma casa maior, vender a casa, comprar uma casa, alugar uma casa melhor, maior, aumentar a família, tá? Questões de mudança na família podem acontecer, ou uma melhoria geral na família. Alguns vão morar fora, outros vão se libertar de questões familiares, tá? Então, tá muito favorecido para isso acontecer. Então, sorte aí para os ascendentes em Aquário, são sobreviventes, somos sobreviventes. E por último, gente, o ascendente em Peixes. Ascendente em Peixes pode assistir o ascendente em Aquário para ouvir sobre a casa 12. Gente, entre 2018 e meados de 2020, Saturno ficou na casa 11 de vocês, trazendo a necessidade de uma reavaliação e uma peneira
no networking do contato de vocês. Então, pode ter sido assim, pessoas nada a ver saíram e pessoas mais estruturadas, mais interessantes, que agregam mais, podem ter vindo e ficado aí na vida de vocês, contato com grupos. Daí já de meados de 20, 21 e 22, Saturno está na casa 12 de vocês, ficou na casa 12. Então, um período muito forte de introspecção, isolamento, questões de saúde mental, cansaço, estafa, vontade de ficar quieto. Quem não respeitou e não fez um sabático, que não está tirando um tempo, está ficando doido, tá? Então, ainda é muito relevante para vocês, porque muitos de vocês, o Saturno não vai ter cruzado ainda a casa 1 de vocês, porque aqui é ascendente 1 grau. Se você tem ascendente 10, 15 graus, o Saturno ainda vai estar na casa 12 em 2023 para vocês, tá? Aí teria que saber o mapa astral certinho. Já em 2023, 24, 25, né? Vocês vão estar com Saturno na casa 1. Então, aqueles que acabaram essa fase aí de introspecção, isolamento, vão começar a redefinir uma identidade, porque uma identidade morreu. Agora, a nova identidade precisa começar a ser reconstruída. Então, é um processo muito forte de autocentramento e foco, assim, no que eu quero. A gente só consegue pensar na gente, tá? Só consegue fazer coisas pra gente, não tá muito preocupado com o trabalho, não tá muito preocupado com as pessoas da família, a gente precisa se trabalhar, tá? Então, começa essa fase muito forte. Isso já começou em 2022, com a presença de Júpiter no ascendente de vocês, essa coisa de autoexpansão, mas aí agora vai vir um processo mais de seriedade. Júpiter daí entra na casa 2 de vocês nos 4, 5 primeiros meses do ano, trazendo possibilidades de ganhos e gastos, tá? Muita expansão financeira, mas ao mesmo tempo a gente pode acabar gastando muito mais do que deveria. Os gastos simplesmente aparecem. E de maio em diante, o Júpiter entrando na casa 3 traz possibilidades de viagens, cursos, comunicação e uma melhoria da relação com os irmãos em geral pode acontecer com a presença do Júpiter ali até o final de 2023, tá? Nem acredito que cheguei no fim, rouca, mas é isso. Obrigada quem ficou até aqui, né? Vocês, ascendente em peixe somente, né? Porque por que a pessoa de ascendente em Áries estaria aqui nesse momento? A não ser que esteja olhando o mapa de crush, né? É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham um excelente 2023, que todos nós tenhamos um abençoado, né? 2023. E espero que vocês acompanhem aqui os vídeos no canal durante o ano. Um beijo enorme e eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!